E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para o nosso segundo vídeo analisando a prova de Direito Financeiro para procurador do TCE em Rondônia, tá? Lembrando que nós escolhemos essa prova porque provas de TCE costumam trazer questões muito boas de direito financeiro. A gente tem muito a aprender nessa disciplina para qualquer carreira que você esteja estudando, fazendo provas de procurador de TCE, perfeito? Por isso, vamos continuar aqui com a análise. Mais duas boas questões dessa prova agora. Primeiro, seguindo aquela nossa nova metodologia, vamos ver aqui as questões sem nenhum comentário, só para você ir pausando o vídeo se quiser, ir lendo e tentando resolver por si próprias questões, e depois vamos nos comentários, perfeito? Então vamos lá. Questão 77, que vai falar de precatórios, todas as alternativas. Questão 76, que vai falar de despesas com pessoal, todas as alternativas também. Interessante aqui nessas questões é que nós temos vídeos completos aqui no canal, séries de vídeos tratando todas essas questões, todas as alternativas analisadas aqui foram trabalhadas nos vídeos, tá? Então isso é legal e meio que não acontece por acaso, porque eu escolho aqui para o canal aqueles temas que realmente são mais relevantes e eles caem muito em prova, né? Precatórios e despesa com pessoal são dois temas desses, beleza? Então vamos lá, agora vamos para os comentários aqui a cada alternativa dessas questões. Olha só, 77. No que se refere a precatórios, assinale a opção correta. A. Precatórios deverão ser inscritos até o último dia de um exercício para serem pagos até o final do exercício seguinte, assegurada a atualização monetária dos créditos. Essa daqui, quem lê o artigo 100 e parágrafos da Constituição não errou, tá? Olha só aqui a malícia da coisa. É bem simples essa alternativa, na verdade. O precatório, ele tem que ser inscrito no primeiro semestre para ser pago no ano seguinte. Se ele for inscrito, por exemplo, em setembro, ele não será pago no ano seguinte, ele será pago no outro, tá? Então, olha só, um precatório que foi escrito, por exemplo, em setembro de 2020, ele não será pago em 2021. Ele só vai entrar na lei orçamentária 2022, tá? Então, não é até o último dia do exercício, tá? É até julho do exercício, até 1º de julho, tá? Por isso tá errado aqui essa alternativa A. Alternativa B, indenizações por invalidez fundadas em responsabilidade civil, decorrentes de decisão judicial, são consideradas créditos de natureza alimentar, que serão pagos com prioridade frente à lista dos precatórios gerais. A questão aqui é o seguinte, existe precatório com prioridade? Pô, existe sim, cara, tá? E existe tanto que, de fato, aqueles precatórios que são crédito de natureza alimentar, e aí o parágrafo 3º do artigo 100 vai falar pra gente várias hipóteses de natureza alimentar, tá? Nós chegaremos lá, nós vamos ver esse artigo aqui no fim da análise dessa questão. De fato, eles são pagos com preferência em relação aos demais precatórios, tá? Por isso, a alternativa B está correta, é o nosso gabarito. Vamos achar o erro das outras. Alternativa C. Cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida em processamento de precatórios. Não cabe, a gente tem súmula do STF falando e a gente tem súmula do STJ que não fala exatamente isso, mas que dá a entender isto, tá? Nós chegaremos lá, nós vamos ver essas súmulas aqui também. O que importa é o seguinte, o procedimento de precatório não é um procedimento judicial, tá? É um procedimento administrativo. E cabe recurso extraordinário dentro de procedimentos administrativos? Não cabe, tá? Por isso, não cabe recurso extraordinário em procedimento de precatório. Tá errada a alternativa C. Alternativa D. Compete à lei ordinária dispor sobre normas gerais a respeito do regime especial de pagamento de precatórios dos estados, DF e municípios. Errado. Lei ordinária não pode legislar nessa matéria. Alternativa E. Os estados-membros podem estipular teto tanto para pagamento de requisição de pequeno valor quanto para pagamento de precatórios. Aqui você precisa prestar atenção, tá? Olha só, cada estado, cada município, não é só o estado-membro, o município também pode estabelecer o seu próprio critério para pagamento de IRPVs. Vamos lá, voltando só um pouquinho, só para deixar bem, só para todo mundo acompanhar o raciocínio. Precatório é o meio pelo qual o poder público paga os seus débitos de origem judicial. Beleza.
qualquer valor. Se for um valor baixo, pode ser pago mediante RPV, requisição de pequeno valor. O que é esse pequeno valor? É estabelecido para cada ente federativo, tá? Para a União são 60 salários mínimos. A DCT falou que caso o estado ou o município não tenha seu próprio limite, vai pegar lá o limite em salários mínimos da ADCT. Mas praticamente todos os estados, todos os municípios já fizeram sua própria legislação. E aí cada um deles estabelece qual é o seu valor teto para RPVs, tá? A própria Constituição tem dispositivo que fala que o valor mínimo é o valor pago no regime geral da Previdência Social, que atualmente é por volta de R$ 6.000, tá? Eu não lembro agora o valor exato do teto da Previdência, mas esse é o valor mínimo para a RPV, tá? Então, nesse caso aqui, olha só, você tem um valor teto para RPV? Tem. E o valor teto para precatório, qual é? Não existe, tá? Em tese, nós podemos ter precatório na casa dos bilhões de reais. Precatório na casa das centenas de milhões, acontece, quase todo estado tem um desse para pagar, tá? Então, enfim, existe teto para precatório? Não existe. Muito errada, essa alternativa é. Por isso, nosso gabarito, alternativa B. Vamos ver agora alguns dispositivos e súmulas para ajudar a gente nos estudos aqui. Olha só, primeiro, conceito geral de precatório, lá no artigo 100. Vale a pena rever isso daqui, mesmo você já sabendo, tá? Olha só, os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estadual, distrital e municipal. Então você fica atento que todos os entes federativos pagam por precatório. Em virtude de sentença judiciária, reconhecimento administrativo de débito não vai para precatório, tá? Tem que ser em virtude de sentença judicial. Pode ser um acordo que foi homologado na justiça? Pode sim. Por quê? Porque essa homologação é uma sentença judicial, né? Far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica, ou seja, os precatórios não podem furar fila. Opa, mas temos a exceção daqueles que têm preferência. Só que os que têm preferência, eles não furam a fila, eles criam uma fila própria dos preferenciais, tá? Então, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos. Proibida a designação de casos ou pessoas. Antes de 88, era comum o poder público ele ir lá e colocar na lei orçamentária, olha, vamos colocar aqui 100 milhões para pagar precatórios, mas desses 100 milhões, 50 milhões é para pagar precatórios dos professores, tá? E veja, eles escolhiam uma classe ali, geralmente aquela uma que tinha mais influência política. O Constituinte 88 vedou essa prática, tá? Não pode fazê-lo, perfeito? E aí, artigo 100, parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1º de julho. Por isso que eu disse que é o primeiro semestre só que vai pagar no ano seguinte. O que for mandado para ser pago no segundo semestre, aí já vai pular um ano. Tá? Beleza? Súmula 311 do STJ. Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional, não tem mesmo, tá? O STJ definiu isso na súmula, mas o STF já tinha decidido isso antes. E o STF, na súmula 711, não cabe recurso extraordinário contra a decisão proferida no procedimento de precatórios. Por que que não cabe? É o fundamento, súmula 311 do STJ. Não cabe porque não tem natureza jurisdicional, tem natureza de procedimento administrativo. Beleza? Vamos lá, essa foi a nossa primeira questão de hoje. Segunda questão. Considerando as normas constitucionais de despesas com o pessoal, assinale a opção correta. Lembrando, nós temos 3 vídeos aqui no canal que destrincham esse assunto de despesas com o pessoal para você, tá? Eu acho que o nome dos vídeos é até despesas com o pessoal, parte 1, parte 2 e parte 3. Se você não leu, recomendo muito, ainda estão plenamente atualizados e cai muito em prova.
E como a gente viu na análise de prova passada, às vezes cai até em direito administrativo e mais comum em direito constitucional, tá? Então, despesa com o pessoal é um assunto que pode cair em 3 disciplinas diferentes, vale muito a pena você ser muito bom nisso. Alternativa A. Despesa com o pessoal inativo não é computada nos limites de gastos com despesa de pessoal previstos em lei complementar. Essa alternativa A, ela é polêmica, tá? Veja, eu entendo que está perfeito o gabarito que colocou como errada, mas existe uma polêmica aqui porque alguns tribunais não aplicam na prática isso daqui, tá? Olha só, vou explicar o raciocínio aqui para você. Funciona assim, como que está sendo feito, como que é feito isso? Olha só, despesa com o pessoal inativo, nós temos que ver o seguinte, esse pagamento pro inativo, ele está sendo feito com qual recurso? Se é com os recursos que vêm das contribuições previdenciárias, aí não entra no cômputo do pagamento com o pessoal, porque senão ele estaria entrando em duplicidade, tá? Porque olha só, pensa o seguinte, tem lá um procurador do Estado. Esse procurador do Estado, ele ganha 30 mil reais. Ele foi lá e contribuiu com 4 mil reais para a Previdência. Perfeito? Perfeito. No cômputo da despesa com o pessoal, contou 30 mil ou contou 26? Contou 30, porque você conta o salário bruto do servidor. Beleza. Esses 4 mil vão para onde? Vão para pagar dos inativos. E aí, se você pega lá do procurador inativo que está recebendo a pensão dele ou o provento de aposentadoria, e você conta esses 4 mil de novo, você estaria contando em duplicidade esses 4 mil. Uma vez quando foi descontado do servidor da ativa e outra vez quando foi pago para o inativo. Como então que a LRF determina que seja feito esse cálculo? O provento de aposentadoria que veio da contribuição previdenciária não entra no cálculo. Mas o que faltou, e é o que a gente chama de déficit da previdência do regime próprio. Em outras palavras, o déficit da previdência do regime próprio entra aqui no cômputo do limite de despesas com o pessoal, tá? Por isso que está errada essa alternativa. Agora, alguns tribunais e TJs não aplicam isso administrativamente, tá? Para quê? Para poder gastar mais com os salários dos juízes, dos desembargadores e dos serventuários da justiça. O Partido Novo entrou com uma ADC do Supremo para que o Supremo declare constitucional as normas da LRF que obrigam esse cômputo nos termos que eu falei. Tá? Esse assunto vai ser discutido pelo STF. Por enquanto você marca o quê? Por enquanto você marca exatamente isso que eu falei, que é o que está na LRF. O que veio da contribuição previdenciária não entra no cômputo do limite de despesas com o pessoal. Mas o que não veio das contribuições previdenciárias, que é o déficit da Previdência, que tem que ser arcado com recursos do Tesouro, que a gente chama de fonte 100, no jargão da prática assim, do direito financeiro, esses entram sim no limite do cômputo de despesas de pessoal. Feito? Alternativa B. A Caixa Econômica Federal somente poderá conceder aumento salarial aos seus empregados se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa alternativa B é difícil, tá? Ela pega o bom estudante, porque olha só, quer conceder aumento para servidor público, tem que estar na LDO e tem que estar na LOA. Beleza. Quer conceder aumento para empregado público, precisa estar na LDO e na LOA se for uma empresa estatal dependente. Uma empresa estatal que depende de recursos públicos para se manter. Uma empresa estatal que não depende de recursos públicos para se manter, não precisa colocar os seus acréscimos de despesa com o pessoal na LDO e na LOA. É o caso da Caixa Econômica Federal, tá? Por que que pega o bom estudante? Porque o bom estudante vai conhecer a norma constitucional, né? E vai falar, empregado público, servidor público, tem que estar na LDO e na LOA. Mas esse estudante, embora bom, ele não é excelente porque ele não conhece a exceção. E a exceção é só para as empresas estatais independentes. Caso da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras
E essa questão eu acho que ela confundiu um pouco mais ainda, porque a Caixa Econômica Federal, ela é empresa pública, né? Nem é sociedade de economia mista. Então, é empresa pública, o capital é 100% público. Eu acho que o aluno aqui ele é ainda mais convicto por causa disso, né? E errar, perfeito? A alternativa B está errada. Alternativa C. Caso a despesa com o pessoal de determinado ente federativo exceda o limite estabelecido em lei complementar e não seja reduzida dentro do prazo fixado para tanto, serão suspensas as transferências voluntárias a este ente, salvo as destinadas à saúde, à educação e à assistência social. Olha só, não é que é exatamente isso mesmo, perfeito? Está previsto exatamente essa redação aqui, nós veremos daqui a pouco. Alternativa D. Na hipótese de a despesa com o pessoal de determinado ente federativo exceder o limite estabelecido em lei complementar, o ente poderá, para retornar ao limite imposto, contingenciar despesas relativas a programas sociais. Não, tá? Não tem essa previsão aqui. E olha só, se a despesa com o pessoal está além do limite imposto, o ente federativo ele tem que diminuir as despesas com o pessoal. Não é contingenciar programa social, não. Ele tem que reduzir despesas com pessoas. Seja aí, tem até uma ordem de preferência lá na Constituição, sabe? Você reduz em pelo menos 20% os cargos e funções comissionados, depois você pode exonerar os servidores não estáveis, e em um caso mais drástico, pode até exonerar servidor estável. Tá? Mas não chegamos desse nível aqui nessa questão. O ponto aqui é contingenciar a despesa relativa ao programa social não é uma medida adequada quando o ente federativo estoura o limite de despesas com pessoal. E a alternativa é: ao servidor não estável que for exonerado para o atingimento do limite de despesas com pessoal, é assegurada indenização correspondente ao valor de 1 mês de remuneração por ano de salário. Questão de concurso não é uma coisa fácil mesmo, tá? Mesmo você estudando, a questão ela tenta te pegar no detalhe. E essa daqui é detalhe também, você precisava conhecer muito bem a Constituição. Olha só, existe essa previsão de indenização de 1 mês, de 1 mês para cada ano trabalhado, como a indenização para aquele que foi demitido em virtude dessa redução de limite de despesa com pessoal. Existe sim essa previsão, mas não é para o servidor não estável, é para o servidor estável, tá? O servidor não estável, ele pode ser exonerado aqui e ele não vai fazer jus a essa indenização, tá? Quem faz jus a essa indenização é o servidor público estável que for exonerado. O gabarito é a nossa alternativa C. Para fechar esse nosso encontro, vamos ver alguns dispositivos aqui interessantes. Olha só, LRF, artigo 25, parágrafo 3º. Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes desta lei complementar, excetuam-se aquelas relativas às ações de educação, saúde e assistência social, tá? Por isso que o gabarito é a alternativa C. Olha só, e aqui é importante você entender. Tem o seguinte, a LRF, ela traz algumas hipóteses em que o ente federativo não vai poder receber transferência voluntária, tá? 2 hipóteses, as mais marcantes são quando estoura o limite de despesas com o pessoal e quando estoura o limite de endividamento, tá? Qual é o limite de endividamento? Isso aí merece uma aula própria, tá? Mas está lá em resolução do Senado, 120% da receita corrente líquida para os municípios, 200% da receita corrente líquida para estados e DF. Mas está ótimo. Agora, mesmo estourando o limite de despesa com o pessoal ou estourando o limite de endividamento, ele pode receber transferência voluntária se os objetos forem educação, saúde e assistência social. Perfeito? É isso aí. Com isso, nós fechamos mais 2 questões dessa interessante prova. A gente tem muito para aprender aqui até o fim da análise. É isso aí e vamos juntos.